Bom dia, meus amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco neste dia chamado hoje. Amados irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 8, o versículo de número 6. Vamos dar continuidade à nossa sequência de estudos desse maravilhoso livro chamado Apocalipse. Apocalipse capítulo número 8, versículo de número 6. Queridos, nós vimos na aula anterior a abertura do sétimo selo, né? E a abertura do sétimo selo, ele vai dar o caminho, né, para as 7 trombetas, assim como mais tarde nós vamos ver a 7ª trombeta, que vai dar também a continuidade, ou seja, a abertura das 7 taças da ira de Deus. Observe bem isto, que nós estamos estudando, né? As 7 igrejas, nós já vimos depois das 7 igrejas, os 7 selos de Deus, né? Depois dos 7 selos, nós vimos ali os 7 anjos com 7 trombetas, e nós vamos ver também as 7 taças da ira de Deus, né? Ou seja, é o juízo. Então veja bem que o selo, o 7º selo, ela dá a abertura das trombetas de Deus, ou seja, dos 7 anjos com as 7 trombetas, né? E observe que também o último anjo, ou seja, a última trombeta, ela vai dar a abertura, a continuidade das 7 taças da ira de Deus. Então vejamos aqui nesse estudo em Apocalipse capítulo 8, versículo de número 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve o quê? Houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores e de toda a erva verde que foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Último versículo. E olhei e ouvi um anjo voar por meio do céu, dizendo com grande voz, veja bem, queridos, e olhei e ouvi um anjo voar por meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, amados, você veja aqui
as catrástrofes, né, sendo liberada ali pelos 4 primeiros anjos que toca a trombeta, né? A trombeta, meus irmãos, era um instrumento que era constantemente usado para reunir, ou seja, congregar o povo. A trombeta, nós vimos na Bíblia que ela sempre é usada para alertar quando os inimigos vêm, né? Era usada para reunir o povo. A trombeta era usada para adoração, né? A trombeta era um instrumento usado, assim como também a trombeta aqui que nós estamos vendo, é um instrumento que vai ser tocado por esses anjos para anunciar o juízo de Deus sobre a terra, né? Os juízos de Deus serão derramados sobre esta terra. Então você veja que esses 4 primeiros anjos, ao tocar da trombeta, é como os 4 selos. Você lembra dos 4 selos sendo abertos? Cada um trouxe uma destruição, uma derrota sobre a terra. Assim também como esses 4 anjos que tocarão as trombetas. Algo acontecerá na terra, algo acontecerá no mar, algo acontecerá no céu. Ou seja, catástrofes horríveis acontecerão nesta terra. Ou seja, trazendo condenação, trazendo juízo contra aqueles que não aceitaram a marca de Deus. Ou seja, aqueles que não tomaram a sua decisão de adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, eles sofrerão repentina destruição, eles sofrerão os castigos de Deus. Eles terão que enfrentar os 7 selos, eles terão que enfrentar as 7 trombetas. Aqueles que não se arrependeram da sua prostituição, da sua idolatria, com certeza eles terão que enfrentar as 7 taças da ira de Deus. Então você observe aqui que, assim como aconteceu no Egito, as pragas, Deus trazendo as pragas ali para Faraó, né? Mostrando para Faraó que quem reina é Deus, que quem manda é Deus, mostrando ali que Deus é o Todo-Poderoso. Assim será nas trombetas de Deus. Os mesmos juízos que Deus trouxe para o Egito, transformando água em sangue, né? Fazendo chover saraiva, fazendo descer ali gafanhotos, as mesmas pragas que Deus trouxe para o Egito, na grande tribulação, ao tocar dos 4 primeiros anjos as trombetas de Deus, o mesmo juízo que Deus trouxe para o Egito, Deus também trará para aqueles que não alcançar a graça, aqueles que não alcançar a graça de subir no dia que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Ou seja, aqueles que se afastaram, aqueles que esmureceram na fé, aqueles que estarão vivos no reinado do anticristo, eles terão que passar por essas trombetas, por as 7 trombetas que serão tocadas pelos anjos. Então observe que as 7 trombetas trarão o juízo de Deus sobre a terra. Mas, querido, veja que os que são do Senhor, os que serão marcados pelo Senhor, eles não sofrerão nenhum dano algum. Assim também como aconteceu no Egito, quando aquela praga à meia-noite vem assombrando o Egito, né? E houve a diferença entre os hebreus e os egípcios, né? A
a salvação, ou seja, a marca do sangue na viga daquelas portas, resultou em salvação para os hebreus, né? E houve uma grande diferença. Os animais dos hebreus, eles permaneciam vivos, já os animais dos egípcios eram mortos, né? Assim como o primogênito do ser humano também, né, será poupado. Então observe, querido, que Deus, ele vai guardar e vai preservar aqueles que se apegarão ao Senhor de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Então veja bem, queridos, que Deus aqui, falando dos 4 anjos com as suas trombetas, você veja que o versículo de número 3 encerra dizendo: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, e por causa das outras vozes, das outras trombetas e dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então aqui nesse estudo de Apocalipse capítulo 8, versículo 6 até o versículo 13, nós falamos dos 4 primeiros anjos, né? E no estudo que nós vamos fazer agora, vai ser falando dos outros 3 anjos que ainda irão tocar a trombeta. Lembrando que o 7º anjo dará a abertura, ou seja, o prosseguimento das 7 taças da ira de Deus. Então, queridos, esse é mais um vídeo que você possa meditar, que você possa ser abençoado neste momento. E eu vou estar falando dos 3 ai, ou seja, dos 3 ai que esse anjo do céu ele virá anunciando sobre a terra. Queridos, que Deus te abençoe e fique na doce paz do Senhor Jesus.